primeira lembrança que o cinema adentrou em mim é através do meu irmão. Eu tenho um irmão que é quase 13 anos mais velho que eu e que começou a fazer cinema quando nós morávamos ainda na Paraíba. E uma ocasião ele mostrou, eu ainda garoto, lá em casa, assim, passou um filme lá em casa, no momento em que eu vi, eu acho que esse filme mexeu comigo, assim, de uma forma muito fortemente, assim. Que é um filme chamado O Balão Vermelho, Le Ballon Rouge, do Lamorisse. Que é a história de um menino que fica amigo de um balão e o balão fica amigo dele. E eu me lembro, quer dizer, depois vendo, inclusive, anos depois, é um filme que não tem palavra, não tem narração, não tem o código verbal. Ele é absolutamente narrado pela imagem. Talvez isso também tenha auxiliado na coisa de pensar no cinema pela imagem, né? E quando eu era muito garoto mesmo, aí menor até, antes disso, eu passava férias no interior do estado, numa cidade chamada Itabaiana. E uma ocasião, chegou um homem alto, grande, com um bigode assim, e montou um aparato que era uma câmera fotográfica, e fez uma foto do meu tio e da minha tia. E estourou um magnésio, um flash de magnésio, em pleno dia, aquela coisa forte. E para mim aquilo foi um espetáculo que eu nunca vou esquecer. Mas como se isso não bastasse, um tempo depois, eu vejo um prato de porcelana com a foto deles impressa naquele prato. E eu fiquei intrigado como é que aquela foto que eu vi acontecer, porque eu vi que era aquele ambiente, como é que aquela foto foi parar ali no prato. Eu vim morar no Rio em 68, eu fiz vestibular para uma escola, ESD, Escola Superior das Industrial, onde tinha uma cadeira de fotografia. E eu tive a sorte de conhecer um professor que dava aula de fotografia, o Roberto Maia, que foi a pessoa que me ensinou a gostar de fotografia. E mais ainda, foi a pessoa que me ensinou que fotografia não se aprende. Quer dizer, eu descobri com o tempo depois, tentando aprender, fotografia se pratica, como a pintura, né? Você vai descobrindo, você muda. Não é à toa que os pintores mudam de fase, né? Ou tipo de técnica e tal. A fotografia é um pouco isso para mim. Eu continuo estudando, eu continuo praticando e eu continuo, curiosamente, gostando de fotografia. Tanto que eu passei a dirigir, mas eu não posso deixar de fotografar. Eu costumo dizer que eu sou um fotógrafo que dirige. Eu acho que tem um filme que é quase um divisor de águas assim na minha carreira, como um fotógrafo que passa a ser mais solicitado, que é exatamente o Terra Estrangeira, né? E seguido Terra Estrangeira veio o Central do Brasil, né? Que também é um filme emblemático, é um filme que não se pode falar da história do cinema brasileiro sem falar do Central do Brasil, né? E aí eu acho que houve uma sucessão de filmes e documentários que não pararam mais. Tem o Madame Satã, tem o Amarelo Manga, tem o Abril Despedaçado, tem o Carandiru, tem um filme do Beto Brant, o Crime Delicado, aí já mais recente. Agora, curiosamente, é o seguinte, quando você trabalha ficção, seja como diretor, seja como fotógrafo, você controla, você domina a história que você quer fazer, né? Você diz a hora, você diz o local, você inventa o personagem, como que você fosse um semideus, né? O documentário é o contrário, você não inventa, você vai em busca das histórias, em busca do tema. Você elege um tema e adentra esse tema. Na medida em que eu não podia controlar a realidade, eu tinha que ficar ao seu bel prazer, né? Desde a questão da luz, do sol se pôr, tal, até filmes de observação, ou filme de entrevista, por exemplo, que você está dentro de uma casa que você não tem como iluminar, ou porque não dá tempo, ou porque não deve, ou porque não pode. Então, essa realidade do documentário, ela passou a me alimentar
para a ficção. E isso me levou também a uma característica de trabalhar as soluções da criação da imagem num filme de ficção, passou, de certa forma, a sofrer uma influência muito forte do documentário, da falta de possibilidade de controle. E vice-versa. Muitas vezes o documentário me levou a tomar soluções tipicamente ficcionais quando eu podia. Então começou a haver uma troca. A linguagem não é uma coisa programada, a linguagem não é uma coisa finda, né? A linguagem é um processo, muitas vezes que nasce de um desejo, né? Com a quantidade de pessoas muito maior fazendo filmes, tanto documentário como ficção, e a quantidade de equipamentos modernos e as novas tecnologias, tudo isso junto vai determinando outras linguagens. Eu sou criticado por dizer isso, mas eu acho, é uma opinião minha, eu acho que o digital, por exemplo, não é uma linguagem ainda, é um sintoma. Eu, particularmente, ficaria muito triste se eu chegar à conclusão que o cinema do futuro, se esse cinema for um cinema de avatares, se esse cinema for um cinema em 3D. Poxa, se o Sétimo Selo, Roma de Fellini, A Coçada do Godard, Deus e o Diabo na Terra tivesse sido feito em 3D, provavelmente não teria a importância que tem. Então eu acho que que essa coisa das novas tecnologias, elas são muito importantes exatamente porque elas mexem elas estimulam a você mexer com a linguagem, a pensar, repensar, recriar o conceito, a linguagem, né? O que faz as fronteiras se diluírem sem quase que você perceba a diferença entre o que é ficção e documentário é exatamente o processo criativo de gerações novas, de equipamentos novos, de novas tecnologias e de um volume de trabalho que se faz hoje no mundo inteiro com a imagem, entendeu? Ao ponto, inclusive, de torná-la banal. A imagem está dessacralizada e desacreditada. Dessacralizada porque ela está em qualquer lugar. Quer dizer, então, a grande discussão não é mais a discussão da fotografia, da questão estética, pura e simplesmente da fotografia, mas o que é que está se fazendo com a imagem. A questão hoje, a discussão é sobre a imagem, né? E o meu trabalho fotográfico, pessoal, é um trabalho documental. Eu trabalho com a realidade, eu não preparo nada em estúdio, eu não tenho estúdio, né? Eu trabalho com a realidade, eu sou um fotógrafo da esquina, me interessa a esquina, me interessa o humano que está nessa cidade desprovida de proteção, absolutamente, são veias abertas, né? O perigo e tal, e são essas coisas, a publicidade, a coisa da cidade anunciada que me interessa no meio disso tudo.